Boa tarde. E o tema da palestra de hoje é o primeiro passo para o tratamento que a gente se propõe a fazer, que é prece. A gente chega na casa, começa a ter uma prece inicial, depois uma prece final. Cada tratamento, em cada setor que vocês entrarem ali, tem uma prece inicial, uma prece final. Então, hoje a gente vai falar da prece, a importância que ela tem, a eficácia dela e a ação que ela compreende no tratamento que a gente se propôs a fazer aqui e nas nossas próprias vidas. É interessante a gente pensar qual que é a importância que ela tem, a quem que ela está endereçada. A gente pode fazer prece pelos mentores espirituais aqui da casa, pelo nosso anjo guardião, nosso protetor espiritual, Jesus, mas todas elas são endereçadas a Deus. E falar de Deus, principalmente dentro do meio espírita, que tem uma questão de ciência bem enfatizada, é meio subjetivo, mas eu não vou entrar muito nesse mérito, não. Mas no Livro dos Espíritos, na pergunta 658, o Kardec pergunta se a prece é agradável a Deus. E a resposta dos espíritos evoluídos é: a prece é sempre agradável a Deus quando é dita pelo coração. Mas tem prece que não é dita pelo coração? Um monte. Não são poucas, não. São muitas. Eu gosto sempre de usar o filme do Nosso Lar como analogia, porque apesar do livro ser mais completo, o filme causa uma impressão visual maior. Para quem já viu, acredito que muitos tenham visto, ou pelo menos lido, o livro, quem não leu nem viu, convido a fazer. André Luiz, quando está passando pelo umbral, segundo ele, um período de mais ou menos 8 anos, a quantidade de pessoas fazendo prece é enorme. Gente desesperada, sofrendo e rogando a Deus ajuda. Ué, mas se estão fazendo prece, por que estão naquelas condições em que se encontram ali? Porque não é uma prece agradável a Deus, é uma prece egoísta. Mas existe prece egoísta? Sim. É uma prece visando os próprios anseios, o próprio umbigo, sanar algum problema físico, tirar algum peso da cruz, e por aí vai. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Essa que é a prece dita pelo coração. Mas não creais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso e egoísta, que é o que mais tem na terra. A menos que isso seja, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então a prece, ela tem que ser dita de coração. Mas como que Deus escuta as nossas preces? Se eu estou aqui fisicamente reencarnado no corpo, mas nós temos que levar em consideração a questão do ser e do estar. Nós não somos isso que está aqui. Nós estamos temporariamente nisso que está aqui, que é o corpo físico. Não somos seres terrestres tendo experiências espirituais. Somos seres espirituais tendo experiências terrestres. Viemos de lá, estamos aqui, e uma hora, ninguém sabe a qual, né? Retornaremos para lá. Então, como Vilmar disse aqui, a nossa pátria é espiritual, ela não é física. Então, se nós somos espírito e estamos no nosso corpo, o nosso campo vibracional, que é uma coisa que muitos mentores trabalham aqui no Jean, falando desse campo vibracional, ele está ativo via o nosso pensamento. Eu trouxe aqui um exemplo de um eletroencefalograma. Quando você liga aquele monte de fiozinho na cabeça, o que sai na tela do médico é aquilo que está ali. Ondas. Então é física. É uma onda. Se eu falo, levanta o braço direito, aquele padrão de onda se modifica. Se eu levanto o braço esquerdo, ele se modifica em outro padrão que não é aquele do braço direito. Mas o pensamento é a mesma coisa. Se o médico fala assim, pensa azul, ele adquire um padrão. Se ele fala, pensa amarelo, ele adquire padrão. E se eu falo assim, tenha um bom pensamento e tenha um mau pensamento, vai adquirir padrões diferentes. Os espíritos, nós nos comunicamos com eles
via pensamento. Aqui no Jean, nós temos um trabalho completamente diferenciado de qualquer casa espírita, porque lida-se diretamente com os mentores trabalhando com os médiuns. Em muitas casas espíritas isso não acontece. Aqui nós temos o privilégio disso acontecer, de ter um diálogo direto com a espiritualidade. E tem muitas pessoas que deitam naquelas macas, para quem está vindo pela primeira vez, existem umas maquinhas aqui dentro, onde os tratamentos acontecem, e que a pessoa fica ali deitada, pensando, adquirindo para o cosmos uma frequência energética, em que hora que o mentor vai passar ali para conversar com ele. Doido para o mentor ir ali conversar. Sendo que os próprios mentores aqui da casa nos falam que toda vez que deitamos na maca, existem 15 trabalhadores desencarnados por maca ali dentro. E a gente fica procurando o médium. Que o mentor, trabalhando com o médium, vai vir dar algum tipo de comunicação. Mas você fica, ou eu fico, né? Eu só posso falar por mim, deitado lá na maca, pensando no problema que me trouxe aqui, pensando na conta de luz que eu tenho que pagar, eu estou estabelecendo esse tipo de frequência. O Dr. Hipócrates sempre me brinca comigo, me podando, que eu gosto de comparar isso daqui a uma rede de Wi-Fi. Acho que é uma coisa que muita gente entende. Quando você tem o aparelhinho lá que emite as ondas de Wi-Fi e o seu celular aqui, ele estabelece uma comunicação via frequência energética. Essa frequência energética nós estabelecemos com Deus. Eu vou fazer uma analogia, é uma simples analogia, de como se Deus fosse uma aranha. É uma analogia. A aranha fica lá no centro da teia. Quando cai uma mosquinha na teia da aranha, ela não sai correndo, procurando onde que aquela mosquinha caiu e agarrou. Ela fica com as patinhas dela ali, onde vibrar, vibração, energia, ela vai correndo direto e pega a mosquinha que está ali. Ela sente aquela vibração. Fazendo uma analogia, com Deus é a mesma coisa. As nossas preces, todas elas, são ouvidas. Todas. As ditas pelo coração e as ditas pelo orgulho. Escuta-se todas. Atende-se algumas. Então, quando eu estou em prece, ou quando vocês estão aí em prece no salão, a gente vai falar disso ainda, Deus está nos ouvindo. Ele sabe, o Portela lá na Terra, no quadrante 247, não sei o que, não sei o que, não sei o que, via cosmológica, está em prece agora, nesse momento. Porque pelo fluido cósmico universal, que Kardec bem trata nos livros, sabe-se exatamente o que está acontecendo em cada canto do universo, como se fosse uma grande teia de aranha. E Kardec, segundo essa analogia, ele vai falar, pela prece, obtém o homem a ajuda dos bons espíritos a correrem, a sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhes ideias sãs. Quando estamos aqui nos propondo a fazer prece, a ficar mais calmo, a ter uma serenidade melhor dos pensamentos, a escutar a musiquinha que sai daquela caixa de som ali, que não é à toa, é um campo vibracional que está sendo emanado aqui no salão, nós estamos nos comunicando via aquela frequência espiritual, que eu mostrei ali, mental, com os espíritos trabalhando aqui. Nós achamos aqui deve ter o quê? Uns 40 trabalhadores, 50 no máximo, encarnados, de branco. Os espíritos nos contam que existem cerca de 3.000 trabalhadores desencarnados, e isso há uns 5 anos atrás, quando me falaram. O Dr. Hahnemann me falou isso. 3.000 trabalhadores desencarnados que trabalham aqui no Jean. Quando vocês entram, segundo a espiritualidade também, e adquirem cada lugar que vocês estão aí, para quem vem a primeira vez, já saiba, e quem já vem e nunca ouviu isso, o tratamento já começou. Existem máquinas fluídicas que já estão ligadas em cada um, fazendo uma espécie de uma hemodiálise energética, trocando energias. Só que, se eu tenho pensamentos equivocados, eu mantenho essas energias em mim. Se eu me proponho, durante o meu tratamento, quando eu estou aguardando para poder entrar nos estudos que são feitos, durante um lanche que eu estou fazendo, a fazer silêncio,
meditação, pensar naquilo que me trouxe até aqui, parar para ouvir aquilo que os palestrantes falam, que os livros falam, que vai ser dito lá dentro, eu estou mudando a minha frequência energética, assimilando com a frequência energética que trabalham os mentores espirituais aqui. Mas é uma assimilação energética. Kardec diz que todos nós somos médiums. Uns para azul, outros para amarelo, outros para verde, outros para vermelho. Mas todos nós estabelecemos mediação. Quando eu estou fazendo prece, eu estou fazendo uma mediação entre o plano físico e o plano espiritual. Então sou médium. Todos nós somos. Quando eu faço essa mediação via pensamento, eu estou estabelecendo comunicação com os espíritos. Quais? Depende do meu pensamento. Situação 1. O pai sai do trabalho, pega o ônibus, desce no bairro, passa na padaria, compra um pão, um presunto, um pirulito para o filho, chega em casa, dá um beijo na esposa, um beijo no filho, dá um pirulitinho para o filho e vai ajudar ele a fazer dever de casa. Situação 2. O pai sai do trabalho, pega um ônibus xingando, desce no bairro, para no boteco, toma 2 pingas, chega em casa, mete a mão na cara da mulher e bate no filho. São 2 frequências completamente distintas. Qual a afinidade espiritual que está sendo atraída? Para um e para outro. Situação 3. Como que você chega na sua casa depois do trabalho? Dr. Joseph Gleber, um dos mentores aqui da casa, quando trabalhava com o médium aqui, sempre falava sobre isso daí. Blindagem espiritual. Essa blindagem, isso aqui é uma alegoria, né? Não é exatamente dessa forma que acontece a obsessão, mas ela serve de exemplo. Quando nós estabelecemos um bom pensamento, nós criamos em volta de nós um campo elétrico, que Kardec bem diz nos livros em que ele escreveu. Nós criamos um campo elétrico em volta da gente, que cria uma barreira espiritual para as más energias. Por outro lado, quando o pau está quebrando dentro da minha casa, em que eu me comprazo com as energias ruins que estão lidando ali, eu também crio uma blindagem espiritual, inversa. Lembra do desenho do Pato Donald? Quando tinha um capetinha do lado e um anjinho do outro? É mais ou menos assim que a coisa acontece. O nosso mentor espiritual está sempre do nosso lado, nos inspirando boas ideias, bons pensamentos e boas ações. Mas eu, muitas vezes, quando eu digo muitas, são muitas mesmo, não dou ouvidos. Por quê? Porque eu estou a maior parte do meu tempo, não vou dizer pensando bobagem, mas não estou tendo pensamentos edificantes. Eu sempre digo, nos estudos que a gente faz aqui, que um ex-trabalhador da casa chamado Adair me convidou a pensar sobre isso. Um estudo que tinha no Palavras de Vida Eterna, sobre quanto tempo eu passo em elevação espiritual do meu dia. Eu relacionei elevação espiritual com prece, que é o tema que está aqui. Quanto tempo do meu dia eu passo em prece? E eu pensando, eu vergonhosamente cheguei ao número de 4 minutos por dia, que é mais ou menos o tempo que eu demoro para fazer uma prece no final do dia, quando eu vou dormir. Porque durante o dia eu estou pensando em várias coisas, pensando na escola, sou professor, nisso, naquilo, os problemas, minha filhinha agora, e esqueço de fazer prece. O dia passa, pisquei, já deu 8 horas da noite, não fiz uma prece durante o dia. Então, quanto tempo do meu dia eu passo em elevação espiritual? 4 minutos. Beleza, não tem problema não. Mas o que eu faço nas outras 23 horas e 56 minutos? Que tipo de afinidade espiritual eu estou atraindo para mim? Segundo Kardec, se eu não faço bem, eu faço o quê? Mal. De uma forma ou de outra forma. Mal é simples ausência de bem. Mas aí, trazendo para o nosso tratamento propriamente dito, quando eu digo nosso é porque o pessoal que está de branco, segundo a espiritualidade, é paciente que não pode ter alta, temos uma corrente de orações, que é o quê? Quando oramos,
nossas energias se elevam e criam um ambiente propício para que a espiritualidade possa trabalhar a fim de nos edificar. Então, todos nós somos trabalhadores, aqui agora. Uns de branco, outros sem. Mas todos nós temos condições de fazermos uma prece e contribuirmos energeticamente para os trabalhos que estão acontecendo agora, na casa. Agora, nesse exato momento aí com vocês, comigo, com todos. E com uns 5.000 desencarnados que deve ter aqui agora, de pacientes também. Então, nós criamos uma atmosfera. Mas, quando dá o que assim seja, os trabalhadores descem, para a gente fazer a abertura lá embaixo, depois a gente sobe. Normalmente, fica-se um tanto de trabalhadores aqui, de pacientes, ou lá embaixo. Fazendo o quê? Prece? Ou tendo conversações, no mínimo, que não vão trazer edificação para o tratamento. Aproveita-se, não tem ninguém aqui, então, lembra que aconteceu aquele negócio no jornal lá, aquela coisa toda? Eu não estou contribuindo, Tavares, não estou contribuindo energeticamente para os trabalhos da casa. Não estou energeticamente entrando em comunicação com a espiritualidade superior. Por quê? Eu acho uma vergonha para mim, mas eu tenho que fazer esforço para ter um bom pensamento. Porque se eu deixar minha mente ir, eu começo a conversar sobre carros, sobre não sei o quê, sobre moto, sobre o Flamengo. Ou pior. Quando eu digo pior, é que hoje em dia, né, com as questões políticas que nós estamos vivendo hoje, principalmente depois de ontem, se eu der uma notícia política aqui entre A e B, a gente começa um debate, se bobear daqui a 5 minutos tem cadeira voando para um lado e para o outro. Que frequência espiritual eu estou me propondo? Basta a gente ver os grupos de WhatsApp da família de ontem para hoje, aí, que deve ter acontecido, né? Que frequência espiritual que eu estou me propondo? Será que eu estou fazendo prece? Será que eu estou contribuindo energeticamente para isso? Já que eu citei isso, eu vou citar uma coisa que aconteceu com o Everton, com o trabalhador Everton, ele já falou isso abertamente, então eu posso falar também. Quando começaram esses escândalos políticos, há uns 8 anos atrás, ele trabalha com um mentor aqui da casa chamado Severos, que tem esse nome, não é à toa. Ele vendo uma notícia política e extremamente revoltado com aquela notícia, com os pais dele. E culminando um quantum energético extremamente maléfico para aquele político, em questão que estava passando na televisão. E o mentor espiritual aproximou dele. Ele já sentiu um frio na espinha ali, né? Foi para o quarto, sentou na caminha. O senhor está precisando de alguma coisa? Ele falou, não, só vim ver como é que você está aí. Ele falou, estou bem. Está bem? Estou. O que você está fazendo? Estou vendo televisão com a minha mãe. E o que está passando? Está passando notícia política aí. E o que você acha disso? Ele lavou a alma. Mas isso é um absurdo, esses caras estão fazendo não sei o quê, estão roubando aqui, roubando ali, roubando não sei o quê. E lavou a alma. E o mentor pacientemente ouviu e falou assim, você já percebeu que você está contribuindo para a maledicência dele? Você já fez uma prece por ele? Você sabe quanta energia negativa ele está recebendo agora? E você faz parte disso? E esse último centil você vai ter que pagar? E aí, deu uma lavada nele e ele entendeu que nós, o somatório das nossas preces, sustenta o campo atmosférico dentro da casa espírita, mas também num contexto macro. Se está tudo um furdunço, é porque eu contribuo com isso, de uma forma ou de outra forma. Eu quero ajudar na guerra da Síria, mas eu não faço nada para ajudar a guerra que acontece dentro da minha casa. Qual a parcela de responsabilidade que eu tenho sobre aquilo que acontece dentro da minha casa e que muitas vezes me trouxe até aqui? Pois bem, então devemos manter bons pensamentos, né, que criam um ambiente fluídico para edificação de bons trabalhos espirituais. É o que nós devemos fazer aqui, quando estivermos aguardando. Quando eu digo aqui, eu estou falando para trabalhador também, tá? Tem um monte de trabalhador que fica voando aí pelo Jean, lá fora conversando, olhando o celular, coisa que não deve fazer. Enquanto estamos aguardando aqui o atendimento, por que não nos propomos a repensar a nossa condição? O que me trouxe até aqui? Será que eu não estou participando também dessa maledicência que acontece dentro da minha casa? Será que eu não faço parte disso também?
E isso também dentro do Jean, mas também dentro do culto do Evangelho no lar, que devemos fazer, pelo menos uma vez por semana, para sustentar com que a espiritualidade faça o mesmo trabalho que é feito aqui, mas lá na nossa casa. E os espíritos querem, muitas vezes, auxiliar, mas aí chega, uma está vendo novela, a outra está jogando videogame, a outra está reclamando do Lula ou do Bolsonaro, e o outro está lá lavando roupa e não está pensando nada na vida. Que ambiente atmosférico, que sustentação energética que os espíritos vão ter ali? Nenhuma. Porém, para a espiritualidade superior. Para espíritos inferiores, campo aberto. Lembra da blindagem espiritual? Se eu não faço parte da solução, automaticamente eu faço parte do problema. E aí? Por que algumas vezes as nossas preces demoram para serem atendidas? Ou muitas vezes nem são. Sendo Deus soberanamente bom e justo, Ele mais do que ninguém compreende as nossas limitações. Assim sendo, de nada adiantaria rogar a Deus pedindo alívio do peso da cruz, não cumprimento das provas ou pedir coisas profanas e mundanas. Cada um está em um nível espiritual e por merecimento, questão de merecimento, não é questão de fé, é de merecimento, teremos ou não nossos pedidos atendidos através das preces. Lembra do exemplo lá do umbral do nosso lar? A pessoa rogando a Deus, pelo amor de Deus, me ajuda, me tira dessa situação. E estava lá há dezenas, centenas ou até milhares de anos, rogando a Deus para que o tirasse. Não tinha merecimento para aquilo. O que eu faço para sair dessa situação? É mais fácil terceirizar a culpa, falar que a culpa é do meu companheiro, falar que a culpa é do Lula, que a culpa é do Bolsonaro, que a culpa é do maluco da Coreia do Norte, que a culpa é do aquecimento global. A culpa é sempre do outro. Mas eu só fiz isso porque o outro fez aquilo. Eu só estou assim porque aquele cara lá fez isso comigo. Como se alguém tivesse colocado uma arma na sua cabeça e te obrigado a tomar a decisão que você tomou, que por uma série de consequências te trouxe até aqui hoje, sábado, 5:05 da tarde. Então, analisando as minhas ações, qual merecimento eu tenho para ter as minhas preces atendidas? Eu tenho feito a minha parte? Espiritualmente, evangelicamente, fraternalmente falando, eu estou fazendo a minha parte? Ou eu estou querendo um milagre, uma mágica? Será que uma coisa que acontece muito aqui no Jean, as pessoas chegam e pedem por paciência. Aí eu tenho que ter paciência. Estou extremamente ansioso, extremamente impaciente. E faz muitas vezes uma prece fervorosa antes de dormir. Senhor, me dá paciência para aguentar essa situação que está acontecendo. E vai dormir. E acha que o Visconde Sabugosa vai chegar lá, enfiar a mão no saquinho, jogar um pote de pirlim-pim-pim na sua testa, e você magicamente vai acordar uma pessoa mais paciente no outro dia. Não é assim que acontece. Porque Deus responde a todas as nossas preces. Todas. Como? Através de provas. Quando você está pedindo paciência, é que você acorda no outro dia atrasado, é que você está chovendo e o carro passa na poça e molha o teu pé. A quem muito é dado, muito será cobrado. Pedi e obtereis. E os mentores falam, cuidado com o que pedem. E a nossa avó falava, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Você está orando pedindo paciência? Não vai por milagre. Milagre não existe. Kardec prova isso por A mais B. O milagre não existe. Existe merecimento. Você, por ações evangélicas, vai mudar a sua atitude e passar a ter mais paciência com o teu companheiro de jornada, porque era você ontem. Eu não posso exigir do outro uma coisa que ele não tem. Eu não posso exigir do outro uma coisa que nem eu tenho. E muitas vezes eu faço isso por A mais B. Fico exigindo, exigindo, exigindo. Então, talvez Deus não mude a sua situação. Talvez Ele está usando essa situação para mudar você. Para quem veio aqui na casa pela primeira vez, eu estou aqui há quase 9 anos. Cheguei, sentei nessa cadeira com uma dor no joelho esquerdo. E hoje eu agradeço em gênero, número e grau essa dor no joelho esquerdo. Obrigado por ter tido essa dor, que era energética, era através de ansiedade, uma questão fluídica que se acumulava. Porque se não fosse essa dor, o que eu estaria fazendo agora? Provavelmente me preparando para beber mais, numa balada qualquer da vida aí.
Se você não tivesse com essa dor física ou moral que te trouxe até aqui agora, ou alguns vieram pelo amor, né? Mas acredito que 99% veio por uma dor, física ou moral. O que você estaria fazendo agora? Sábado, 2 para 5 da tarde. O Elias está falando lá, ó, bebendo. Eu também. Então, será que eu não tenho que passar a agradecer essa dor? Será que essa dor não é um instrumento para a minha elevação espiritual? Aqui na casa nós temos um bordão, né? Quem não aprende por amor, aprende pela dor. Tudo passa, nem que seja por cima de você, mas passa. As coisas vão acontecer, você querendo ou não. E quando você não quer, acumula-se dor no corpo físico, que é um somatório de dores morais. Então nós devemos manter as orações mesmo em dificuldade. É no momento de dificuldade que a gente deve se elevar espiritualmente. Porque quando eu estou lá no churrasco, na laje, tocando um pagode, um raça negra, você está pensando em Deus? Não. Basta uma dorzinha no dedão esquerdo, você já fala, ai meu Deus do céu. E muitas vezes pensa-se em prece rebuscada, cheia de palavras bonitas, né? Tem gente que não gosta de fazer prece, convida-se muitas vezes a fazer prece, alguém gostaria de fazer a prece, muita gente tem vergonha por achar que não sabe fazer prece. A questão de uns meses atrás, eu trabalho em Barbacena também, estava indo de manhã, chuva, olho na pista, fui fazer uma curva, o carro rodou. E na primeira rodada você tenta controlar, na segunda rodada você tenta, na terceira você já mete o pé no freio e fala, vou bater na menor velocidade possível. E quando eu estava vendo o guarda-reio, eu estava tranquilo. Quando o guarda-reio acabou e virou uma vala, aí me gelou o estômago, a pupila dilatou, desceu uma adrenalina no meu corpo, total, e eu só conseguia falar assim, meu Deus. E o carro foi para o outro lado e parou do outro lado da pista. Mas foi um quantum energético tão grande, que talvez em 2 palavras, eu fiz a prece mais eficaz da minha vida inteira. Que eu pedi com todo o fervor que eu tinha. Desse bobear ainda faltou um pouco. E não aconteceu nada, o carro parou, morreu, né? Liguei o carro e continuei. Então não precisa de palavras rebuscadas. Até porque nós somos, né, numa outra alegoria, um grande recipiente, um corpo físico. É um recipiente. Quando estamos cheios de água turva, maus pensamentos, ou o que te trouxe até aqui, as coisas boas não têm espaço para chegar. Então, muitas vezes, é preciso esvaziar-se primeiro desses pensamentos ruins para encher-se de água limpa, ou os passes magnéticos. Está aqui alguns enfermeiros, quando eu trabalhava ali na enfermaria, por inúmeras vezes, viu, Marta aqui, trabalha 50 anos na enfermaria, o mentor fala, acontece muito no feminino também, né? Estou falando pela masculina, o sujeito deita, na hora que você vai atender, está fazendo a fichinha, o mentor chega na hora, põe a mão no teu ombro e fala assim, não faz nada. Hã? Não faz nada. Não adianta. Não adianta dar passe magnético. Porque se o sujeito está com dor nas costas, mas com tanto pensamento negativo que não consegue se propor uma prece, se você aplicar mais energia, vai aumentar a dor. Então ele fala, não faz nada. Dá água e libera. Água e libera. Faz prece depois. No momento que você está dando passe na água, fluidificando a água, dá água e libera. Com o passar das palestras, dos estudos, o sujeito vai se propondo a pelo menos não ter pensamento negativo, a mudar, chega, faz uma prece, mesmo que torpe, faz uma prece, já vai mudando a condição mental, modificando o pensamento, modificando a atração espiritual. E aí os passes magnéticos vão acontecendo. O nosso tratamento vai sendo mais eficaz. Como eu disse, o primeiro passo do nosso tratamento, o que trouxe todo mundo até aqui, e todo mundo sabe pelo que veio, muitas vezes por vergonha não quer dizer, mas todo mundo sabe onde é que o calo aperta. Então, não quer dizer, mas acontece. Então, a gente começa o nosso tratamento pela prece. É o primeiro passo. E por fim, já estourei 1 minuto, eu faço um convite, dá uma frase do Emmanuel. Ninguém é tão sacrificado pelo dever que não possa, de quando em quando, levantar os olhos e dizer uma frase em sinal de agradecimento. Então, quando estão aí
e trabalhadores que deveriam estar fazendo prece e não estão nos seus setores de trabalho, façamos todos nós preces para sustentar energeticamente a espiritualidade que já está trabalhando, atuando sobre nós, para que possamos sustentar muitas vezes o tratamento do companheiro que está deitado na maca ao lado, que muitas vezes está com um pensamento tão modificado pela dor física que está sentindo, ou pela dor moral, pelo arrependimento que tem de alguma coisa ou não, que não consegue se concentrar. E muitas vezes a sua concentração na maca ao lado, os mentores fazem uma ponte energética para o tratamento que está acontecendo aqui. Muitas vezes você aí sustenta um trabalho que está acontecendo aqui dentro. Muitas vezes pacientes dão muito mais sustentação do que trabalhadores. Muitas vezes não, na imensa maioria das vezes. Que ficam conversando pelos corredores afora, tendo pensamentos não edificantes. Então vamos todos nós repensar a nossa condição. O que me trouxe até aqui? Uma dor física ou uma dor moral? Qual que é o primeiro passo para eu modificar essa condição? Fazer prece. Aqui no Jean? Sim. Mas em todo local que eu estiver. Uma vez, aqui não tem. Eu sempre digo, né, que existem, ali na biblioteca deve ter um monte para emprestar. Esses livrinhos de autoajuda, pequenininhos, de bolso. Pega um livrinho desse, põe no bolso, vai para a fila do banco. Chega na fila do banco, está lá sentado naquelas cadeiras, agora você não fica mais em pé, né? Está sentado naquela cadeirinha, você vê um monte de gente, pega o paraguaizinho eletrônico, eu sou um deles, e mexe, vendo porcarias afora. Por que eu, Tavares, não posso pegar um livrinho desse e ler uma mensagem e ficar refletindo sobre ela, modificando o meu campo energético, fazendo um culto, não no lar, no banco. Muitas vezes a pessoa que está atrás de mim tem um câncer de estômago, sei lá, estou dando um exemplo, e está lá sentindo dor. Só que a dor está tão intensa que não consegue se concentrar para fazer prece. E o mentor dela está doido ali procurando um fluxo energético para fazer um passe e sustentar magneticamente até chegar em casa e conseguir tomar uma medicação. E você ali em prece está doando energias para quem está atrás de você. Primeiro para você mesmo, né? Segundo para quem está atrás. Então só venha somar. Façamos mais prece. Tá certo? Obrigado, gente.